essa luta por saúde e qualidade de vida. Saúde e qualidade de vida que está sendo renegada ao cidadão de Vitória há mais de 4 décadas. Há mais de 4 décadas que as poluidoras jogam sujeira na nossa casa e quando vamos devolver, por exemplo, como neste domingo, não tem a decência de receber o material que vamos devolver para eles, pó preto, que chega todos os dias nas nossas casas, que causa doença em todo cidadão, que rouba a nossa saúde e nossa qualidade de vida, que nos causa despesa e ainda querem ter o direito de lucrar em cima da nossa saúde e qualidade de vida. Senhores, trabalhamos no GTI Respira Vitória por 14 reuniões ordinárias e algumas extraordinárias. Gastamos horas e horas estudando todos os números de todos os poluentes da cidade de Vitória e do estado do Espírito Santo para gerar um trabalho esmerado, com qualidade, com prazos e trabalho este que foi entregue ao Estado do Espírito Santo e foi totalmente deturpado. Foi usada a mentira no CONSEMA. Eu fui o único voto contrário ao decreto 3463, porque ele deturpou tudo o que foi feito de bom nesta casa. E este decreto que está aqui, o cidadão pode estar certo, ele vai demorar um pouquinho para chegar nos padrões que a OMS recomenda, mas ele vai chegar, vai garantir saúde para as futuras gerações, como diz a Constituição, tá? Então, senhores, nós temos que ter a responsabilidade do que vamos fazer aqui. E mais uma coisa, vereador Luiz, o que o senhor falou, esta lei se aplica de imediato, porque nós no GTI tomamos o cuidado que o nosso padrão M1, ele já está atendido, então as empresas vão ter 3 anos para passarem para a fase 2, tá? Nós temos responsabilidade social também, com aqueles que dependem do salário das empresas, com aqueles que trabalham nas empresas. Nós não queremos o fim das empresas, não queremos retirar as empresas, nós sabemos a vantagem social que ela traz para o Estado e para a cidade, mas nós não podemos ficar só nós com o ônus social que elas trazem para o cidadão. Vereador Max da Mata, o senhor nos ajudaria muito para agilizar todo esse processo, se tivesse informado quais são as inconstitucionalidades contidas no projeto. E outra coisa que estranha a sociedade e este cidadão, que por várias vezes conversou com o senhor, pedindo seu apoio e não foi informado para o senhor nenhuma vez das inconstitucionalidades contidas no projeto. E também, senhores, nos estranha, como sociedade, chegar nesta casa para votar um projeto de lei eivado de defeitos, como acusado por alguns dos vereadores. Por que chegou para votação eivado de defeitos? Se passou para as comissões, lá deveria ter sido corrigido para chegar aqui correto, para ser só o trabalho da votação. Senhores, nós estamos falando de vidas. Se vocês viram nos jornais, na última semana, 18% de todos os óbitos no estado do Espírito Santo são por câncer. E principalmente câncer de pulmão e câncer de brônquios. Só que a Secretaria de Saúde poderia ter contribuído um pouquinho, informando qual é a região da incidência desses câncer. Mas esses dados não informaram, só o número de mortes. Mas provavelmente temos 1 milhão e meio de habitantes na Grande Vitória. Uns 80% dessas mortes estão na Grande Vitória. E grande parte causada por enxofre e outros gases. Há muitos e muitos anos se mente para o cidadão capixaba que a poluição do pó preto, ela só causa incômodo e só suja as casas. Mas existem estudos que mostram que o número de 95% das partículas contidas nas partículas do pó preto são menores do que PM10. E a Organização Mundial da Saúde fala que não existe estudo que comprove que partículas em menor quantidade possível, menores que PM10, não causem doença. Então, todos estamos sendo
contaminados por doenças referentes às partículas menores que PM10 contidas no pó preto, senhores. Então, é urgente, é urgentíssimo a aprovação dessa lei nesta casa. Se os senhores vereadores, como falam, não têm vínculo com a empresa e etc., então tem um vínculo com a saúde e a qualidade de vida do cidadão que os elegeu para essa casa. Tá? E outra coisa que gostaríamos de dizer é nossa surpresa com esta emenda. Se os senhores vereadores tivessem acompanhado um pouquinho mais de perto o GTI Respira Vitória, todos teriam visto que a segunda fase do GTI Respira Vitória é o estudo e os padrões de emissões para a cidade de Vitória, que aí sim, este estudo poderia se enquadrar com a lei Nami-Shecker, tá? Que é uma lei que trata especificamente de emissões, e nós estamos tratando uma lei específica de padrões de qualidade do ar. Então, são duas coisas distintas que convergem uma para a outra, mas elas têm que ser tratadas independentes, porque são assuntos complexos e se a gente estudar as duas misturadas, não sai nada no final. Certo, senhores? Então, vereador Max, se a gente conseguisse dissociar isso e deixasse a lei Nami-Shecker para ser enquadrada na segunda fase do GTI Respira Vitória, quando se fosse determinar os padrões de emissões dentro da cidade de Vitória, seria excelente, porque são duas coisas correlatas, mas independentes. Posso, dentro do seu minuto, sim, do seu tempo ainda, Moreski, sim. Fico muito feliz com o seu pronunciamento. Queria dizer que nós estamos exatamente do mesmo lado nessa discussão, todos nós queremos exatamente a mesma coisa, que essa lei possa ser aprovada e possa ser aplicada na cidade. Então, sim, me sinto muito à vontade para dizer isso, que nós estamos exatamente do mesmo lado, queremos exatamente a mesma coisa. A única diferença é a forma de aprovação, porque o que a gente está buscando é que a lei tenha eficácia de forma mais rápida possível, para que ela não seja aprovada de uma forma que possa ser arguída a sua inconstitucionalidade e depois não seja aplicada. Então, sim, isso precisa ficar claro, viu, Moreski? Vereador, isso precisa ficar claro. Vereador, a lei está circulando dentro desta casa desde abril do ano passado para todas as análises em todas as comissões. E esta lei chega eivada de falhas aqui nesta casa, que não deveria acontecer. Desculpa. Mas o meu parecer, Moreski, que é de julho de 2014, fala exatamente isso. Gandini, eu estou falando da generalidade da casa. Não estou especificando que o culpado é o Max, que é o Luiz, que é o Bolão, seja lá quem for, tá? E mais uma coisa, só para complementar. Vereador Luiz, o senhor falou em prazo para as empresas? Há 40 anos eles poluem e matam cidadãos nesse estado. Em 2007, eles fizeram um TAC, um TCA, desculpe, se eles tivessem feito um TAC, a coisa seria outra, muito diferente. Mas eles só fizeram um TCA. Existe uma diferença de TAC e TCA. Um é termo de compromisso e o outro é termo de ajuste de conduta. Moreski, tá? só para mim não deixar passar, eu não disse em prazo para as empresas, eu disse prazo para a prefeitura regulamentar a lei. Isso. É diferente, muito diferente. Eu não quero prazo para a empresa, não. Para mim, tinha que tirá-las daí. Como disse o Nelson Aguiar, nosso ex-deputado federal, nós tínhamos que ter poluição zero, meu irmão. Não estou defendendo qualquer outra coisa, mas a prefeitura precisa ter para regulamentar, foi isso que eu disse. Não vamos defender utopia, tá? Sim. Mas só para complementar todos os senhores aqui, em 2007 fizeram um TAC que foi escrito basicamente pela companhia Vale, que definiu em se utilizar o Indefenses, que é uma tecnologia obsoleta, antiga, sendo que Domus já existe desde 1970. Pessoas já foram verificar isso na Europa, mas por questão de custo foi utilizado o Indefense. Se todos lerem o TCA da Vale, vocês vão ver que o único item que diz, o item 2, é estudar a proposta Indefense em 9 meses. Para todos os outros itens está escrito estudar a melhor tecnologia disponível. Estranho, porque só aquele item era o Indefense. E hoje a empresa fala
que reduziu 77,4% das suas emissões de poeira com a instalação... Só um minuto. Eu queria fazer só um pedido para vocês da sociedade civil que estão aqui, para os meus colegas vereadores, assim, a minha esposa está entrando no centro cirúrgico, assim, se a gente não tiver, se precisar de adiar essa votação, eu queria fazer um apelo para vocês, eu queria muito votar essa matéria, votá-la com vocês. Meu voto é pela aprovação dessa matéria, sabe, com todo esse estudo que vocês fizeram. Eu queria fazer um apelo aqui aos meus colegas vereadores e a vocês, se há que fazer mais algum ajuste para que ela, assim, seja aprovada com toda a maestria, que não seja questionada de nenhuma maneira. Eu queria pedir, amanhã nós temos sessão de novo aqui nessa casa, nós podemos votar essa matéria amanhã, ouvindo um pouco daquilo que você está trazendo de novidade, o André também. Se tiver que fazer mais alguma correção, viu, Moraes, que eu acho que talvez um dia não faça mais, não seja tão prejudicial mais. Queria fazer esse apelo, porque eu queria muito votar essa matéria, mas infelizmente eu vou ter que sair do plenário, porque minha esposa está entrando na cirurgia agora. Eu acho que nós temos que respeitar que pode ir que a gente vai dar conta aqui, para que o seu filho nasça com um ar melhor para poder respirar. Vai para lá. Então, senhores, só complementando a informação que eu estava dando, as wind fences que a companhia Vale afirma reduzir em 77,4% das emissões de poeira, baseado num estudo que não tem sustentabilidade técnica nenhuma, foi feito para uma wind fence só, e por 40 dias com wind fence e 60 sem, ou coisa inversa. E se transportou o mesmo valor de uma wind fence para todas as outras. E ainda se utilizou um instrumento chamado E-Sampler, que ele mede de 0 a 100 micras. E as partículas que se são maiores que 100 micras. Ok, a minha parte está encerrada. Falou, Boés, o seu colega falar lá. Senhor André Moreira. Doutor André vai falar. Todos contra o pó preto e pela saúde do cidadão capixaba. Isso aí. Todos contra o pó capeto. Senhor presidente, por favor, restabelecer o tempo do André lá, que já está às 7h30. Por favor. O que, excelência? Restabelecer o tempo. Ah, tá, ok, obrigado. Tá. Certo. Com a palavra, doutor André Moreira, com a honra para essa casa ouvi-lo. Bem, boa noite, eu acho que já é boa noite já, a gente não sabe, né, daqui de dentro. Boa noite a todos e a todas. Eu queria, assim, muito rapidamente, até para não tomar o tempo da gente, dizer que o seguinte, a nossa preocupação como sociedade civil é que uma discussão que está aí feita há 3 anos possa efetivamente esbarrar num problema de tramitação legislativa e de técnica legislativa. Os vereadores, tanto o Luiz Emanuel quanto o Max da Mata, levantaram a questão da importância de não deixar nenhum rabo, né, que possa ser puxado mais tarde pelas empresas para alegar a inconstitucionalidade dessa lei. E é por isso mesmo, por esse motivo, que eu quero dizer para os senhores que, na forma em que o substitutivo está construído, apesar dele resguardar toda a matéria do projeto original, mas colocando essa matéria num anexo a uma lei já existente, nós vamos estar criando algo que eu, nos meus 20 anos de advocacia, nunca vi, que seria uma lei que tem matéria normativa em anexo. Os anexos de lei são geralmente o local onde se coloca a matéria técnica de determinadas áreas de conhecimento e não propriamente legislativa. Então, os senhores imaginam o seguinte, se a gente estivesse tratando aqui de limites de som, os limites estão lá no anexo, para o local tal, no horário tal. Se a gente estivesse tratando, como estamos tratando, da questão das emissões, os níveis de emissões poderiam estar no anexo, mas nunca uma norma estar no anexo. Doutor André, posso tentar ajudar? Sim. A lei do vereador Sérgio não é essencialmente técnica? Ela é técnica, mas ela não é... ela não é essencialmente técnica? Ela tem muita matéria técnica, mas ela tem a deliberação que Vossas Excelências tomarão acerca desses limites, porque poderiam ser esses, como poderiam ser outros. O senhor, inclusive, levantou que o doutor Nelson dizia que, na nossa perspectiva, eu também abraço essa perspectiva, é zero. Okay. Né?
Mas vocês estão escolhendo entre o 0 e um determinado nível de emissões, vocês estão escolhendo um parâmetro que vocês acham que é possível de ser aplicado dentro da municipalidade. Eu só contra-argumentei o que Vossa Excelência acabou de dizer, exatamente por isso, porque o anexo que não poderia ser incluído em uma matéria essencialmente técnica. Sim, mas olha só... A técnica, desculpa, a técnica que ele está se referindo, que diz respeito ao principal. E aquela técnica lá não tem nada a ver com o principal. Eu posso, doutor... Tem tudo a ver. Não tem nada a ver. Vereador, eu posso destacar... O principal vai ser definido a partir dos novos padrões. Ao contrário. Vereador, só para tentar responder essa questão... André, eu peço velha a Vossa Excelência. Eu queria saber, então, humilde vereador, que não milito na área, eu queria saber do senhor, se nós votarmos essa emenda aditiva, ela pode ser inconstitucional? Para mim é algo que eu nunca vi na minha vida, estou lhe dizendo. O senhor tem a sua técnica lá da atividade de peixeiro, da pesca. Peixeiro, tem problema, é a mesma peixeiro, coisa. Pescador. Mesma coisa. O senhor sabe aquela técnica, não sabe? Sabe de ferrar o peixe. Que nunca foi feita de forma diferente daquilo? É um dispositivo de lei em que eu pego um anexo e coloco dentro de uma lei com numeração igual à da lei anterior. Eu tenho 2 artigos primeiros na mesma lei. Um que está no anexo, outro que está na lei. Isso não tem nenhuma lógica, isso vai criar um problema de interpretação que vai acabar gerando a inconstitucionalidade desse projeto. Eu peço velho ao senhor, novamente, a gente não pode... Espera só um instantinho. A gente não pode... na redação final desse projeto acertar, pelo que o senhor está me falando, e vamos no papo do peixe, nós com esse papo aí, nós estamos fazendo uma muqueca com salsa, não com coentro. É isso que o senhor quer dizer. Eu não gosto de muqueca com salsa, então, não. é um troço que nunca fez, que nunca aconteceu. É isso que o senhor quer dizer para mim. Isso. Seria uma muqueca com salsa, não com coentro. Mas quando nós fôssemos na redação final, não teria como acertar? Pois é, mas na técnica dos senhores, aquela que vocês estabeleceram como o marco legal do processo de criar leis, os senhores dizem o seguinte: tem um projeto, vocês votam substitutivos ao projeto que podem emendar, substituir e abolir. Doutor André. O que vocês precisam fazer é pegar... Desculpe, só porque vocês me pediram isso, eu preciso terminar, porque senão eu não consigo passar essa informação. O que os senhores precisam fazer, e as senhoras precisam fazer, é pegar o dispositivo que diverge do processo original e fazer ali a substituição. E essas substituições estão lá pontuadas e são boas. Por exemplo, quando faz a revogação das leis que no projeto inicial foram omitidas. Então, nós colocamos lá como substitutivo de inclusão a revogação, um dispositivo que revoga as leis tais, tais e tais. Tem 2 dispositivos do processo original que eu estou considerando que são inconstitucionais, inclusive por vício de iniciativa. E já falei para o vereador Manuel e já falei também para outros vereadores. E acho que o vereador Sérgio tem tranquilidade em retirar aqueles 2 dispositivos e a gente sair daqui. Okay. E aí eu já não sei, aí precisa negociar entre vocês, se hoje até o final, e eu estou à disposição para ficar aqui até o final da sessão e até a noite, entrar à noite, ou se amanhã, a gente sair com esse projeto muito bem redigido. André. Porque a gente não pode perder essa oportunidade. Só um minutinho, André, deixa eu só fazer uma perguntinha aqui. Vereador. Só um minutinho, o vereador Luiz Manuel. Eu sugiro, vereador Nami, presidente dessa casa, quando a gente encerrar esse período aí, a gente rediscutir essa questão que foi colocada, justamente com a Procuradoria da Casa. Vereador Rogerinho, olha só, eu cheguei aqui, vereador André, e estou disposto a... Não, ainda não. Hã? Ainda não. Ele se chamou de vereador, ele é. Se o futuro da honrado, eu fico satisfeito, a Câmara também fica, mas veja só, eu cheguei aqui, depois de ter depois de ter conversado com a Câmara, com os vereadores, conversado com a minha assessoria jurídica e conversado com a Procuradoria da Câmara, que acabou de me confirmar, mais uma vez aqui agora, absoluta compatibilidade de uma coisa com a outra. O que me parece, André, doutor André, é que o que está sendo questionado desde o início é exatamente a incompatibilidade entre o processo que foi montado pelos vereadores para anexar a um processo a lei do vereador Namichek. Parece que uma coisa é distante da outra. E aí nós precisamos encontrar argumentos, os que não concordam, para justificar aquilo que entendem compatível, que nós não entendemos compatível. Nós entendemos que a lei e a Procuradoria também, que cabe o anexo, inclusive ordenado,
para fazer parte de uma lei que, na verdade, complementa uma outra. Isso talvez, só para terminar, isso talvez ajuize a nossa intenção política e jurídica e resolva o problema da inconstitucionalidade. Se não fosse essa compreensão, não teriam 11 vereadores assinado a emenda, né, para poder criar o anexo. Essa é a interpretação que nós tivemos. Mas a vossa contribuição é super importante, eu quero terminar de ouvi-lo. Doutor André. Doutor André, pelo que fala, só um instantinho. Fala, doutor André. Pelo que o doutor André falou ali, já a minha cabeça bagunçou. Pelo que Vossa Excelência aí, se nós votar, nós vamos botar achar um pé de jabuticaba lá em Paris. Exatamente. Doutor André, Exatamente. eu quero me reportar ao artigo 224, é para o senhor fazer uma avaliação do nosso regimento interno. Somente serão aceitas emendas e subemendas que tenham relação direta e imediata com a matéria da proposição principal, sendo devolvida ao autor ou autores aquela que se afastar desse preceito, para que seja apresentada como proposição autônoma, se o desejarem. Queria que o senhor fizesse uma avaliação com relação a esse artigo. Exatamente. Está claro isso para mim? Vereador, Pois é, está claro. eu estou aqui, de certa forma, tentando, na condição de representante da sociedade civil, trazer para os senhores uma preocupação nossa em relação a esse projeto que para nós é caríssimo. O processo legislativo os senhores conhecem melhor do que eu e pelo que o vereador levantou aí, sequer seria possível a apresentação de uma emenda dessa natureza, doutor pelo André. regulamento dos senhores. Mas só queria pedir... Só mais uma dúvida, doutor André. Só pra... A regulamentação, na hora quando a prefeitura for regulamentar, ela pode justamente acertar isso que a gente está Ela não acho que é poderá isso. mexer no projeto de lei mais, ela só Não. pode regulamentar. Se o projeto André, for regulamentação. inconstitucional, não. Aliás, a regulamentação depende do conteúdo. Eu gostaria de deixar eu como presidente da Comissão de Saúde, vocês estudaram todo esse tempo, discutiram todo esse tempo, tem muito conhecimento na matéria, então eu acho que nós temos que, sim, nos adequar a essas colocações que o senhor colocou e votar de acordo com a sociedade, afinal de contas nós somos eleitos para isso. E vocês vêm discutindo isso há quanto tempo? Isso, né? isso, então vereador. eu gostaria, assim, de parabenizar, o senhor esclareceu, foi muito bacana a sua fala, foi muito importante, a dos dois colegas aí agora, e eu acho que nós temos que estar aqui até meia-noite discutindo e votar isso hoje. A minha proposta é que a gente possa pegar esses dois projetos, Excelência. se for do interesse do vereador proponente, se for houver conveniência de toda a administração, e a gente sedimentar e tratar daquilo de forma orgânica, porque, veja só, eu não posso assegurar, e acho que ninguém dos meus colegas aqui que são procuradores pode assegurar, que fazer um anexo de um dispositivo e colocar em outra lei vai garantir que todos os dispositivos da lei que está sendo anexada com o anexo são compatíveis. Nós podemos criar uma lei que ela é internamente incompatível entre ela mesma, ninguém pode assegurar isso, então um tempinho mais de trabalho nosso poderia resolver. Me coloco à disposição da Câmara. Obrigado, obviamente, para mim vai ser um prazer fazer esse trabalho junto com a assessoria, mas quero dizer o seguinte, direito é isso mesmo, não é 2 mais 2 igual a 4, não. No direito, às vezes, Obrigado, a gente tem que excelência. arranjar outras saídas e talvez essa seja melhor. Muito obrigado, doutor André Moreira. Vamos dar início à nossa sessão extraordinária com pauta única. Solicito aos senhores vereadores que assinem